Olá, amigos e amigas, sou Itamar Vargas e este é o nosso Ponto de Vista, encontro diário com a síntese das principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje, sexta-feira, 1º de maio de 2026, estamos na 18ª semana do ano. Vamos às notícias desta sexta-feira, feriado. A manchete da nossa live de hoje, né? Acontece então manifestações na Paulista e em várias cidades do Brasil e o presidente Lula não compareceu. Pois diz o jornal A Gazeta do Povo, Lula não comparece aos atos de 1º de maio após semanas de derrotas. Marcados pela ressaca petista após a dupla derrota no Congresso Nacional, os atos do Dia Internacional do Trabalhador, nesta sexta-feira, dia 1º de maio, não contarão ou não contaram com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. O chefe do Executivo fez um pronunciamento em rede nacional nesta quinta-feira, mas optou por não participar dos eventos, assim como ocorreu o ano passado. Sem Lula, o foco dos aliados é a capital e a região metropolitana de São Paulo em atos fragmentados. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participou de um dos atos no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, em São Bernardo do Campo, pois foi na entidade que o então sindicalista Lula ganhou projeção nacional. E o próprio Boulos disse que não tinha ninguém nas manifestações. Fazer o quê, né? Comemorar o quê? O que o trabalhador brasileiro vai poder comemorar? Embora o presidente tenha feito alguns anúncios, isso já a gente vai falar, mas de qualquer maneira não temos muito o que comemorar. Vamos falar sobre a saúde do nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro. O jornal Metrópolis traz a manchete. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro diz que cirurgia de Bolsonaro durou 5 horas. O jornal A Gazeta do Povo traz a manchete: cirurgia de Bolsonaro termina e hospital divulga novo boletim médico. A cirurgia no ombro direito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro terminou e foi bem sucedida, sem qualquer complicação. A informação é do boletim médico divulgado nesta sexta-feira, dia 1º, pelo Hospital DF Star em Brasília. Tá aí nosso querido ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, fez a cirurgia no ombro e passa bem, né? Tendo alta, ele já vai voltar para a sua casa. Jornal Revista Oeste, presidente Lula antecipa novo desenrola e uso do Fundo de Garantia no pronunciamento do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Pois um dia depois da rejeição pelo Senado da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula anunciou nesta quinta-feira, dia 30, em pronunciamento em Rádio Nacional de Rádio e Televisão, a criação do novo Desenrola Brasil, programa voltado à renegociação de dívidas. Segundo o presidente, a nova versão do programa será lançada na próxima segunda-feira, dia 4. A iniciativa segue o modelo do Desenrola Brasil implementado no início do atual mandato em 2023, que teve impacto limitado na redução do endividamento das famílias. A inadimplência, que voltou a crescer deste ano, é vista como fator de pressão sobre a popularidade de Lula. No discurso, o presidente exibiu em alusão ao Dia do Trabalho. Lula afirmou que o programa permitirá a substituição de dívidas, olha só, em atraso no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal por contratos com juros mais baixos, limitados a 1,99% ao mês. Também está prevista a renegociação de débitos do Fundo de Financiamento Estudantil. De acordo com o presidente, os descontos poderão variar entre 30% e 90% do valor total das dívidas. Disse ele, assim você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar sua dívida. Está aí a segunda fase do desenrola para as famílias endividadas, né? O presidente Lula
em 3 anos de governo, criou quase 30 novos tributos, encarecendo a vida das famílias brasileiras e levando essas famílias ao endividamento ou ao inadimplemento. Portanto, o programa do governo federal tenta auxiliar as famílias de baixa renda que estão aí em débito com o banco, seja um cartão de crédito, crédito pessoal, até o FIES, né? O presidente anunciou aí que o próprio FIES poderá ser beneficiado com essas novas medidas. A partir da segunda-feira, traremos então melhores informações sobre o Desenrola 2 para as famílias endividadas. Jornal A Gazeta do Povo traz uma manchete assim: por que o Senado Federal rejeitou a indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal na vaga de Barroso, o senhor Jorge Messias, que é o atual advogado-geral da União. Pois o Senado Federal impôs uma derrota histórica ao presidente Lula ao rejeitar na última quarta-feira, dia 29, a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Com apenas 34 votos favoráveis, a decisão quebra uma tradição de mais de um século e sinaliza uma nova fase de tensão entre os poderes em Brasília. Esta foi a primeira vez desde 1894 que o plenário do Senado barrou o nome indicado pelo presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Geralmente, o governo só oficializa nomes quando tem a certeza da aprovação. O resultado de 42 votos contrários e apenas 34 favoráveis expôs a fragilidade da base governista no Congresso e interrompe uma sequência de décadas de aprovações garantidas para a Corte. A derrota foi fruto, então, de uma combinação de fatores: a vingança política de Davi Alcolumbre e a articulação da oposição, como a insatisfação com o chamado ativismo judicial. Parlamentares criticaram o fato de ministros tomarem decisões que invadem as competências dos deputados e senadores. Além disso, a forte indicação de Messias com o governo de Lula pesou contra ele em um cenário de polarização política pré-eleitoral. Daí, o jornal A Gazeta do Povo também trazendo a manchete: rejeição histórica do Senado a Jorge Messias abre caminho para a depuração do Supremo Tribunal Federal. Pois a recusa histórica do Senado à indicação de Lula de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal não foi só a maior derrota sofrida pelo presidente Lula no Congresso Nacional. Os 42 votos negativos da quarta-feira indicam um possível movimento de depuração da Corte em meio a uma grave crise de reputação. Na votação marcada por tensão e esforço inútil do governo para sustentar a aposta da vitória, ainda que apertada, emergiu do plenário o demorado e profundo desequilíbrio entre os poderes e a coleção de erros do presidente Lula. Para completar, o contexto eleitoral e a pressão social jogaram contra Jorge Messias. Especialistas ouvidos pelo jornal A Gazeta do Povo classificaram a rejeição a Messias como o reexame da correlação de forças entre Palácio do Planalto, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal e opinião pública. Já o líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, classificou a votação como alerta aos demais membros do Supremo Tribunal Federal que demonstram intenções de invadir prerrogativas do Legislativo, poder eleito pelo povo. Além disso, ele vê um despertar do Senado para cumprir o papel constitucional de reequilibrar a República. Davi Alcolumbre, então presidente do Senado, não pautou, em nome da bancada, Marinho pediu que Alcolumbre não pautasse, então, uma eventual nova indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal, deixando a vaga aberta pelo menos até o final destas eleições. O melhor, disse ele, na sua opinião, seria deixar a escolha para o próximo presidente da República, que já teria outros 3 nomes a indicar. Para o senador Marinho, um efeito esperado da rejeição a Messias
deveria ser a mudança do critério para a escolha presidencial de ministros do Supremo Tribunal Federal, que não deveria ser nunca mais o de amizade ou de ativismo de um grupo político. Disse ele, abre aspas, nem amigos do rei, nem militantes políticos, nunca mais, fecha aspas, disse o senador Marinho. Jornal Metrópolis, olha só, o presidente Lula tem 48 horas para promulgar o PL da dosimetria, pois o presidente Lula tem 48 horas para promulgar o projeto de lei da dosimetria, conforme prevê a Constituição Federal. Caso Lula não faça dentro do prazo, a promulgação pode ser feita pelo presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Após o veto presidencial, o texto retornou para a apreciação do Congresso, que chegou a um veredito nesta quinta-feira, dia 30 de abril, decidindo pela derrubada do veto do presidente Lula. Com a decisão, agora o projeto de lei deve ser promulgado. A exigência é imediata a partir da data da publicação. Conforme prevê, então, a Constituição Federal, Lula, então, deve fazer a promulgação em até 48 horas e, em não fazendo, a missão passa para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem também 48 horas para promulgar. Pois na tarde da última quinta-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto de Lula à medida do PL da dosimetria, com 318 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado Federal. A votação foi vista como mais uma derrota de Lula no Congresso Nacional, que um dia antes, na quarta-feira, dia 29, viu a indicação de Jorge Messias ser barrada pelo Senado Federal, feito que não ocorria há mais de 100 anos. Pois é, o que você achou aí? O Congresso então derrubou o veto do PL da dosimetria, que o Lula havia trancado, não sancionado, ou vetado. O Congresso derruba e o PL da dosimetria então passa a valer após as 48 horas em que, caso o presidente não promulgue, o presidente do Senado deva promulgar também. Então nós teremos possivelmente, já no final da próxima semana, um veredito aí e uma boa notícia para os nossos irmãos patriotas que estão presos ainda, Vamos à próxima manchete. Gazeta do Povo. Ministro Gilmar Mendes dá como certa ação no Supremo contra a dosimetria. O que você achou disso aqui? Pois o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, deu como certo o acionamento da Corte para uma análise do projeto da lei da dosimetria. O veto integral do presidente Lula foi derrubado pelo Congresso Nacional na quinta-feira, dia 30. Disse o ministro Gilmar Mendes, abre aspas, o debate se encerra no Congresso e uma das partes, normalmente a minoria ou uma minoria que se sente lesada, traz o debate para o Supremo Tribunal Federal, que se pronuncia em liminares depois de decisões de mérito, e isso é absolutamente normal. E normalmente também não fazemos considerações de conveniência. Examinamos com toda amplitude e liberdade a constitucionalidade ou não da lei ou da norma que foi votada. E certamente vai ser assim em relação ao PL da dosimetria, declarou Gilmar Mendes em entrevista ao SBT News na última quinta-feira. Está aí, ministro Gilmar Mendes, pois o decano do Supremo Tribunal Federal, que gosta de dar entrevistas, e na última semana deu várias entrevistas, agora ele já se pronuncia dizendo que provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar algum pedido das minorias no Congresso para que seja revisto lá no Supremo Tribunal Federal o veto de Lula que foi derrubado pelo Congresso Nacional. Mas ele já sabe
alguém já disse para ele: olha, ministro, se o Congresso derrubar o veto do presidente, nós vamos dar entrada aí no Supremo Tribunal Federal pedindo a derrubada, né, da derrubada do veto do presidente pelo Congresso Nacional? O João Amém já sabe disso. É claro que é um direito das minorias, mas o Supremo Tribunal Federal, ele vai receber aí o processo, o pedido de anulação da decisão do Congresso pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, vai responder mais ou menos assim, conforme está inserido na Carta Magna da República Federativa do Brasil. O Poder Judiciário não deve intervir nas decisões de outro poder, no caso o Poder Legislativo, que derrubou o veto presidencial, e este veto tem que ser promulgado pelo Congresso Nacional. Mais ou menos assim. Então o Supremo, ele não vai se meter nesta encrenca, porque afinal de contas o Supremo já está bastante queimado, lesionado com relação à opinião pública, e eu tenho certeza que o Congresso, que os ministros do Congresso Nacional, acredito que vai a plenário, não ousarão derrubar a decisão do Poder Legislativo, no caso do Congresso Nacional. E o projeto de lei da dosimetria será, então, é claro, colocado em prática após a sua promulgação, né? E o indeferimento, né, de algum pedido que vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal, dando aí autonomia ao Congresso Nacional, que tem o dever de legislar, e não é dever do Supremo Tribunal Federal. Tem que valer a Constituição, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Vou falar sobre economia. Jornal Metrópolis traz a manchete assim: Petrobras aumenta o querosene da aviação ou de aviação em 18% já hoje, dia 1º de maio. Pois a Petrobras promove, já a partir desta sexta-feira, dia 1º de maio, um aumento de 18% no preço do querosene de aviação. O reajuste corresponde a R$ 1 por litro do combustível. Portanto, aí já é o segundo aumento, muito perto do outro, né, que a Petrobras aumenta aí o querosene da aviação no Brasil. Portanto, as passagens aéreas ficarão mais caras para o usuário, né, para aquele brasileiro que vai viajar tanto no Brasil quanto para o exterior. Jornal Metrópolis: com guerra no Irã, Petrobras bate recorde de produção no trimestre, pois a produção de petróleo e gás pela Petrobras atingiu um recorde para o primeiro trimestre, segundo dados divulgados pela empresa nesta quinta-feira, dia 30 de abril. Pois uma alta de 16% na comparação com os primeiros 3 meses de 2025 foi o que aconteceu aí com relação à produção de petróleo e gás pela Petrobras devido aí à guerra no Irã, né? Porque a importação, o Brasil não somente exporta, como também importa. Como a importação ficou dificultada, o que fez? O Brasil a Petrobras teve que refinar mais petróleo. Portanto, houve um acréscimo, aumento de 16% da produção de petróleo e gás pela Petrobras. Eu acho que a Petrobras deveria trabalhar no limite máximo, né? Evitar a importação, porque o dólar está alto, né? Quando você importa o combustível do exterior, por exemplo, o Brasil importa muito diesel da Rússia e é tudo em dólares. Esse combustível fica caro para ser vendido aqui no Brasil. Portanto, eu penso que a Petrobras deveria trabalhar na sua carga máxima, né, para baratear um pouco mais aí o combustível para os brasileiros. Jornal A Gazeta do Povo traz a manchete: Selic. O Copom reduz a taxa básica de juros para 14,50% ao ano, pois o Copom, que é o Comitê
de Política Monetária do Banco Central decidiu, nesta última quarta-feira, dia 29, reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. De 14,75% baixou para 14,50% ao ano. A decisão foi unânime do Copom. Está aí, juros menores diminui o custo de vida por brasileiro. Uma boa decisão do Copom, e eu acredito que o juro correto seria, sei lá, máximo 5% ao ano. Quem sabe a gente chega aí o ano que vem, né, 2028, a 5%. Aqui nos Estados Unidos o juro está em torno de 2,5% e 3,5% ao ano. E como é que o Brasil aguenta 14,50% ao ano? Por isso que nós brasileiros estamos cada vez mais pobres e endividados, certo? Mas é o Banco Central, é o governo Lula que define aí os critérios do juro, né? É o Banco Central é autônomo, mas o governo do PT, ele quer acabar com essa independência do Banco Central e que eles podem, numa canetada, baixar o juro ou aumentar como eles quiserem, né? Mas na gestão do presidente Bolsonaro, ele tornou aí o Banco Central autônomo. O governo não pode intervir, o governo pode indicar o presidente do Banco Central, mas ele não pode interferir lá, senão somente este Comitê de Política Monetária. Jornal A Gazeta do Povo, o Banco Central decreta a liquidação da Frente Corretora e já é a 15ª instituição liquidada desde o Banco Master. Pois o Banco Central decretou nesta última quinta-feira, dia 30, a liquidação extrajudicial da Frente Corretora de Câmbio. É a 15ª liquidação extrajudicial decretada na ofensiva que começou com o Banco Master em novembro do ano passado. Está aí mais uma instituição bancária, a Frente Corretora de Câmbio, que quebra. O Banco Central liquida porque o comprometimento, né, havia já um comprometimento da situação econômico-financeira da corretora, bem como graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade, disse o Banco Central na sua nota. Isto é sinal de que o Brasil não está indo bem. Não somente o Banco Central, a economia não está indo bem. Bom, o jornal Metrópole traz a manchete: presidente Lula aciona ajuda federal para cidades atingidas pelas chuvas em Pernambuco. Pois o presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que acionou órgãos do governo federal para apoiar cidades de Pernambuco afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região metropolitana do Recife e a zona da Mata desde a última quinta-feira. Vamos rezar pelos nossos irmãos pernambucanos. Poder nacional: Cuba e Venezuela devem bilhões ao Brasil de empréstimos feitos em governos do PT e seguem sem pagar o Brasil. Pois a dívida acumulada de Cuba e Venezuela com o Brasil voltou ao centro do debate político e econômico, levantando críticas sobre o uso de recursos públicos em financiamentos internacionais. Os empréstimos realizados por meio do BNDES durante os governos anteriores, Lula, 2 mandatos, Dilma, 1 mandato e meio, e agora mais um mandato de Lula, né? Pois estes governos aí, eles tinham como objetivo, e têm como objetivo, né, porque o Lula está aí ainda, financiar obras de infraestrutura nesses países estrangeiros executadas por empresas brasileiras. E você sabe que as garantias eram mínimas. Agora, a gente gostaria de saber como é que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, vai
buscar esse dinheiro, esta dívida, né, de Cuba e de Venezuela. Bem, você sabe que Cuba deu como garantia charutos. Gente, Cuba deu como garantia ao Brasil charutos para pagar a dívida que o BNDES, Banco Brasileiro, emprestou para o governo de Cuba, onde empresas brasileiras lá trabalharam. Quem é que vai receber? A Cuba está quebrado, gente. Cuba está quebrada. Venezuela, o Maduro já foi embora, já foi preso. Mas a gente espera aí que o governo brasileiro cobre da Venezuela e de Cuba o pagamento desses empréstimos do dinheiro do suor dos brasileiros. Bem, eram essas notícias deste 1º de maio. A gente deseja a todos vocês um ótimo dia do trabalhador, né? E como eu disse, eu estou ainda no exterior, não retornei ao Brasil, retorno lá no dia 2, agora no sábado. Estamos falando aqui diretamente de Miami, estado da Flórida, nos Estados Unidos. E como a gente falou no começo da nossa live, pouco se tem para comemorar neste 1º de maio no Brasil. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores brasileiros, para que nenhum de nós desista, mas ficamos firmes, porque um dia a política muda, a terra gira, o mundo gira, e esses políticos malvados, maldosos, corruptos, eles também passam. E a gente reza para que a gente tenha nos próximos anos excelentes governantes. Bem, sou Itamar Vargas, brasileiro, patriota, gaúcho, cristão e conservador. Pai de 300 filhos e avô da Lucy Harry. Tenham todos um ótimo final de dia. Talvez amanhã ainda a gente não possa fazer a live, ou a gente faça mais tarde. Tenham todos um ótimo final de dia e a qualquer momento a gente volta. Tchau!